Salmo 17, o título desse salmo é Uma pessoa inocente ora pedindo justiça. Oração de Davi. Antes de iniciar, só para recordar todo o procedimento, todo o ritual de sentar-se em um lugar cômodo, em silêncio, um lugar onde você não seja interrompido, costas bem apoiadas. Se você tiver como colocar os pés no chão, coloque seus pés no chão. Coloque as mãos estendidas sobre as coxas. Faça uma respiração. Nem todas as noites eu vou fazer todo o processo aqui com vocês por conta do tempo, né? Mas eu vou estar sempre recordando esses passos, esse método, para que vocês possam ir aí praticando, esvaziar a mente e tomando consciência mesmo do estado atual, né? O estado de como vocês se encontram agora, o estado de como vocês chegaram até aqui. Vamos fechar os olhos um pouquinho, então, fazer esse silenciamento e tomando consciência de cada parte do teu corpo, desde os teus pés aos dedos dos pés. As tuas pernas, vai agradecendo a cada parte do teu corpo, pela tua saúde. Vai inspirando essa paz, essa serenidade, esse silêncio. Silencia um pouco essa mente tão barulhenta. Depois de um longo dia de trabalho, rotina de casa, filhos, estudos. Separe esse momento só para você. Inspira. Vai inspirando a paz e soltando toda a perturbação, todas as preocupações. Inspira a paz e expira todo e qualquer sentimento ou pensamento que não vão te agregar nada aqui e agora. Silenciamento. Invoque a presença do Espírito Santo em silêncio, na tua mente, no teu coração. Sinta cada palavra dita, cada verso pronunciado. Inspira esse Espírito Santo. Salmo 17. Uma pessoa inocente ora, pedindo justiça. Oração de Davi. Ó Senhor Deus, atende o meu pedido de justiça. Escuta o meu pedido de ajuda. Ouve a oração que faço com sinceridade. Tu julgarás a meu favor, porque sabes o que é direito. Tu conheces o meu coração e de noite me visitas. Tu tens me examinado profundamente e não encontraste em mim nenhum desejo mau. Não digo coisas que te desagradam, como os outros fazem. Tenho obedecido às tuas leis e tenho procurado não agir como os violentos. Tenho andado sempre nos teus caminhos e nunca me desviei dele. Eu oro a ti, ó Deus, porque tu me respondes.
Por isso, ouve-me. Escuta as minhas palavras. Mostra o teu amor maravilhoso, o Salvador. Ao teu lado estou livre dos meus inimigos. Protege-me como protegerias os teus próprios olhos. E na sombra das tuas asas, esconde-me dos ataques dos maus. Inimigos violentos estão ao meu redor. Eles não têm pena de ninguém e falam com arrogância. Eles me seguem de perto e agora estão em volta de mim, esperando o momento de me derrubarem. Eles são como leões escondidos, esperando por mim, prontos para me despedaçar. Vem, ó Senhor Deus, enfrenta os meus inimigos e acaba com eles. Com a tua espada, salva-me dos maus. Ó Senhor Deus, livra-me daqueles que nesta vida têm tudo o que querem. Castiga-os com os sofrimentos que tens guardado para eles. Que haja bastante castigo para os seus filhos e ainda para os filhos dos seus filhos. Mas eu te verei, pois tenho vivido corretamente. E quando acordar, a tua presença me encherá de alegria. Palavra do Senhor. Esse salmo traz um profundo sentimento, aqui no caso do salmista, Davi, pedindo justiça e se colocando na posição, no papel de inocente. Mas como toda oração é um diálogo pessoal e individual, eu quero que vocês reflitam sobre alguns versículos que eu vou trazer para vocês agora. Lá no primeiro versículo, o salmista pede que o Senhor ouça a oração que ele faz com sinceridade. E aí eu pergunto para você, você está sendo sincero, sincera nas tuas orações? Você de fato está sendo verdadeira ou verdadeiro no pedir, no clamar, no agradecer? Ou você só murmura? Você só reclama? Como tem sido a tua oração? Faz uma reflexão da qualidade da tua oração. Eu trago a oração assim como realmente um método, uma maneira de me relacionar com o Criador. Então, assim como você se relaciona com as pessoas que estão à tua volta, no teu trabalho, na tua casa, se de repente você tem todo um trato para falar com a pessoa, para não magoar, ou para ser amável, para agradar, o quão amoroso você tem sido com o teu Deus, com o teu Pai. Você tem se colocado vulnerável diante dele, porque não adianta esconder. Mesmo que você não fale, ele sabe dos desejos mais profundos do teu coração. Mas ele muito se alegra quando ele entende, quando ele percebe que o filho e a filha amada dele confiam nele 100% e se colocam totalmente como criança aos pés do Criador. E lá no versículo 3, ele reforça isso. Tu conheces o meu coração e de noite me visitas. Tu tens me examinado profundamente. Quantos aqui se sentiram ou se sente às vezes sendo observado por Deus? E ao mesmo tempo,
quando a gente comete uma falha, vem lá aquela vozinha da nossa consciência, opa, fiz uma bobagem aqui. E aí como que você reage diante da tua própria puxada de orelha da tua consciência? Você se cala diante de si mesmo, fingindo que nada aconteceu. Opa, só Deus está vendo. Mas que bom que Ele está vendo, né? Ou você, de repente, em um momento ou uma situação onde você fez algo que não foi tão agradável, você reflete, pede perdão, se perdoa primeiro, né? Porque somos falhos. Como que é a tua atitude? Qual o teu posicionamento? Qual a tua ação diante dessas puxadas de orelha que Deus te dá? Porque você sabe, não precisa você escrever aqui, não precisa comentar, mas Deus sabe. E você também sabe. E daí, mais adiante, o salmista vem colocando sobre ele, falando sobre ele, que ele tem obedecido às leis, que ele tem procurado não agir com violência, que ele tem andado sempre nos caminhos de Deus. Quantas vezes também você fez algo somente com a intenção de agradar a esse Deus, mas lá no fundo do teu coração você não estava sentindo aquilo que você estava fazendo? E eu digo para vocês que quando nós estamos nessa busca por Deus, nós também corremos esse risco, esse perigo de começar a fazer as coisas de uma certa forma no automático, por saber que aquilo é um mandamento, por saber que aquilo agrada a Deus, mas Deus sabe que lá no teu íntimo, no fundo do teu coração, quais são as tuas verdadeiras intenções. Então, por muitas vezes eu me peguei fazendo coisas, me relacionando com pessoas, dedicando o meu tempo a determinadas situações, somente por estar achando eu aqui na minha consciência que eu estava agradando a Deus. Mas o quanto primeiro eu estava sendo verdadeira comigo mesma. Por muitas vezes até me machucando. Por estar fazendo algo que eu não queria. Apenas para agradar. E eu trago aqui novamente, recordando que eu já falei aqui outras vezes, sobre o livro A Raiz da Rejeição. O livro A Raiz da Rejeição traz um capítulo que me tocou muito, e ainda quando eu vejo em outras leituras, ainda me toca, que é sobre o perfeccionismo. Até o fato de querer agradar tanto a Deus pode se tornar um vício. Olha só que louco. Então, por que é importante um processo de autoconhecimento? Para que você mesmo possa se conhecer numa profundidade tão intensa, onde você vai saber distinguir o que é que você está fazendo apenas para massagear o teu ego e o que de fato você está fazendo por amor. E são tantas reflexões aqui, mas vamos lá, deixa eu pegar um outro versículo aqui. Até então eu parei no versículo 4. Lá no versículo 10, ele traz sobre a questão dos inimigos, né, que nós temos abordado aqui praticamente desde a primeira leitura. Os inimigos, né? E os inimigos não necessariamente são outras pessoas. Na verdade, eu até evito de dizer isso. Porque se eu vejo no meu irmão a figura de um inimigo, né, de alguém de repente que me fez mal ou faz algo que me desagrada, eu trago uma reflexão para mim mesma. Por que aquele indivíduo me incomoda tanto?
Por que que às vezes a palavra que aquela pessoa lança para mim ainda me ofende? Então, assim, você não vai conseguir fazer com que o outro deixe de fazer coisas que você não gosta. Então, o que você pode fazer é se blindar contra isso. Ah, Carol, mas se for uma pessoa muito próxima, se for meu marido, se for minha mãe, se for meu pai, se for um filho meu, tem uma lei aqui agora, não sei nem se chama lei mesmo a palavra, mas agora eu esqueci exatamente como que é. Mas assim, vamos supor, aconteceu uma situação desagradável com essa pessoa que você ama muito, mas infelizmente ela ainda por vezes te magoa. E é alguém muito próximo. Então o que que acontece? Aconteceu uma situação desse tipo, lembrei, tempo e espacialidade. Dá um tempo, espera os ânimos se acalmarem, digere tudo aquilo e dá um espaço. Dá um espaço mesmo fisicamente, se forem pessoas que moram na mesma casa, sei lá, inventa de tomar um sorvete, fala que esqueceu alguma coisa na casa de alguém e dá um tempo, afasta. E quando você retornar, você ama de novo aquela pessoa. E aí vai fazendo isso. Dá esse tempo e esse espaço para você pensar, para você refletir, para você compreender o que te fez ficar tão agitado, tão magoado ou com raiva. Porque lembrem-se sempre, não é apenas o que o outro faz ou deixa de fazer, mas principalmente como eu me sinto diante de determinadas situações. É somente isso que você pode controlar, a maneira como você se sente. Você não vai impedir que o outro faça ou deixe de fazer determinadas coisas que não te agradam. E isso é um exercício de muita paciência, muita oração. Por isso que é importante essa prática todos os dias e não só ler, mas aprender a trazer a leitura, que é uma leitura tão antiga, mas trazer para a tua vida, para a tua vivência e extrair daquela leitura que seja uma frase, uma palavra, mas que você diga assim: hoje, no Salmo 17, eu decido colocar em prática o versículo tal. Ou a palavra tal é o sentimento que me traz hoje, eu vou praticar ou vou viver esse sentimento durante essa semana ou durante esse dia. Oração é orar e agir. Lembra que quando Jesus ia fazer as orações dele, ele subia lá no monte, orava sozinho, depois ele voltava para o campo de combate, era apedrejado, era xingado, foi perseguido, fez milagres, enfim, olha o tanto de coisa que aconteceu na vida dele. O mesmo acontece com a nossa. Ninguém está livre de tribulação. Todos os dias a gente tem algum desafio. Mas nós também temos ganhos, muitos ganhos. Às vezes eu fico tão focada naquilo que me chateou, eu fico rememorando aquilo que me desagradou, para que essa preocupação na tua mente não vai te trazer nenhum benefício. Não vai aumentar e nem diminuir nenhum segundo do tempo da tua vida. Então, quando se fala em inimigos na palavra, procure não direcionar isso a uma pessoa, a alguém. Porque tem uma outra lei, que é uma das leis da autorresponsabilidade, que fala o quê? Julgue as atitudes, não a pessoa. Às vezes a atitude daquela pessoa não foi legal naquele momento, mas isso não quer dizer que como um todo aquela pessoa é uma pessoa ruim. Ela deve ter algo de bom. Todos nós somos irmãos, somos imagem e semelhança de Deus. Então, porque eu sou a bela, a bonitona, sei tudo,
A verdadeira zona, a que hora, sou melhor do que alguém? Jamais. Eu tenho as minhas falhas, tenho as minhas limitações, tenho os meus sentimentos tóxicos, sim, e sou humana. Mas o que eu aprendi nessa caminhada, nessa jornada? A me perdoar. E à medida quanto mais eu me perdoo, mais fácil se torna de eu aprender a perdoar o outro. E é um exercício, gente, é 70 vezes 7, sim. Não tem um limite. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante ali, junto com a espiritualidade. Tem uma outra frase que eu até postei e comentei com vocês aqui outro dia. É que a espiritualidade, sem o autoconhecimento, se torna presunção. Pode nos dar um certo brilho, achar que nós somos a luz, enquanto que nós somos, na verdade, somente portadores da luz. Em contrapartida, o autoconhecimento, sem a espiritualidade, pode nos levar à loucura. Porque quanto mais a gente mergulha dentro de nós, quanto mais eu tomo consciência das minhas dores, quanto mais eu tomo consciência daquela criança que eu tenho aqui dentro, que trouxe várias crenças, que trouxe mágoas, que trouxe tristezas para a vida adulta, me dá medo. Eu não quero recordar fatos ruins, mas às vezes é necessário voltar um pouquinho lá no passado, fazer esse processo, essa limpeza, essa purificação de perdão, de amor e voltar para o presente. Porque a única coisa que nós temos o poder da ação é no presente, é no agora. Então, se porventura hoje tem alguém com quem você se desentendeu, alguém que te falou alguma palavra, alguma coisa que você não gostou, ora por essa pessoa. E se foi você que falou algo que não deveria, que fez algo, ou que foi indiferente, peça perdão. Ou faça alguma outra coisa, caso você não consiga expressar isso, porque eu sei que pedir perdão não é fácil. Verbalizar isso não é fácil. Então, expresse-se de uma outra maneira, qualquer maneira que faça com que essa pessoa se sinta amada, pertencente, querida por você. E no final, não poderia deixar de... Aliás, antes de falar aqui o final, que é no versículo 5, quando ele fala aqui no versículo 14, ó Senhor Deus, livra-me daqueles que nesta vida têm tudo o que querem. Castiga-os com sofrimentos que têm guardado para eles. Que haja bastante castigo para os seus filhos e ainda para os filhos dos seus filhos. Qual que é a reflexão? O que Jesus me fala aqui com essa passagem? E eu trago para mim, para minha vivência, essas frases ao contrário. E eu peço que o Senhor abençoe todos os meus antepassados e toda a minha descendência. Porque cada um aqui tem uma missão, tem um propósito. Pode ainda não ter encontrado, mas tem. E essa missão, esse propósito é único, ele é teu. Ninguém vai fazer o que tem de ser feito por você, ninguém vai fazer por você. Quando dizem aquela frase assim, ninguém é... Como é que é? Todo mundo é insubstituível, ou ninguém é insubstituível, eu não lembro agora como é que fala. Mas enfim, ninguém é substituível da sua missão. Ninguém. Se Deus te chamou para fazer algo e por algum motivo você não está querendo atender esse chamado, fingindo-se de surdo, cego e às vezes até se fazendo de mudo, você pode ter certeza que essa missão
Ninguém é insubstituível, né? Realmente ninguém é insubstituível. Cada um tem a sua missão. Então, se você não fizer, não cumprir a tua missão, não exercer o teu papel, ninguém vai fazer isso. E aí, qual é o legado que você vai estar deixando para a tua descendência? Qual, de repente, foi a minha missão que os teus antepassados não exerceram lá atrás e que por algum motivo você vive as consequências? Tem gente que gosta de dizer, tá pagando por alguma coisa. Eu não gosto de usar essas palavras que dá uma... que traz esse sentimento de castigo, sabe? Porque eu acredito, depois que eu conheci um pai, eu não acredito que Deus castiga. Eu acredito que ele nos mostra o caminho e nós temos o poder de decidir se iremos ou não por aquele caminho. E iremos colher as consequências das decisões que a gente tomar. Simples assim. Porque às vezes é muito fácil também colocar tudo é Deus. Tudo que é bom, também tudo que é ruim. Ah, aconteceu isso de ruim porque Deus permitiu. Ok. Ele permite sim, muitas coisas mesmo. Mas quantas coisas você também tem se permitido?